Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 90, nosotros vamos a hablar sobre algumas formas de obrigação. Então, na aula de hoje, aula 90, nós vamos falar sobre algumas formas de obrigação. O que isso quer dizer? Algumas maneiras que a gente tem no espanhol de exprimir, de expressar alguma obrigação. Hoje nós vamos ver 3 maneiras de fazer isso. Uma com o verbo tener, que é ter em espanhol. Uma com o verbo deber, que é dever em espanhol. E outra com o verbo haber, que é haver em espanhol. Então vamos ver hoje 3 maneiras. Então antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, a primeira maneira que a gente vai ver hoje é com o verbo tener. Então, tener que. Tener que mais infinitivo. Então, tener que mais infinitivo. É uma maneira de falar sobre alguma obrigação. Como a gente tem em português, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que aprender a dirigir. A gente também tem essa forma de falar em português. Então, o verbo ter, em espanhol, tener, tener que mais infinitivo, né? Fazer alguma coisa, tá? Vamos lembrar a conjugação do verbo tener no presente do indicativo. Então, a primeira pessoa, yo tengo, yo tengo. Segunda pessoa, tu tienes. Em alguns países, como a Argentina, Paraguai, Uruguai, em vez de eles falarem tu tienes, eles vão falar vos tenés. Então pode ser segunda pessoa, tu tienes, vos tenés. Terceira pessoa, él tiene. E aqui está incluído él, ella, usted. Tá? Ele, ela, o senhor, a senhora. Tiene. Primeira pessoa do plural, nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Segunda pessoa do plural, vosotros tenéis. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes tienen. Então, a conjugação do verbo tener. Com qualquer uma dessas pessoas, do verbo tener, eu posso acrescentar que e alguma ação no infinitivo. Então, por exemplo, yo tengo que estudiar yo tengo que estudiar para el examen. Então, eu tenho que estudar para a prova, né? Para o exame, para a prova. Tu tienes que estudiar para el examen. Então, tu tens que estudar para a prova. Ou vos tenés que estudiar para el examen. Él tiene que estudiar para el examen. Ele tem que estudar para o exame. E assim vai. Para qualquer ação. Então, sempre a regra é essa. Verbo, no caso do verbo tener, né, conjugado no presente no indicativo, mais o que, mais ação no infinitivo, certo? E se quiser complementar, né, complementa com os adjuntos adverbiais. Eu poderia falar simplesmente, yo tengo que estudiar, ponto, né, eu tenho que estudar.
eu posso complementar essa frase. Eu tenho que estudar para a prova. Eu tenho que estudar para o exame. Certo? Beleza. Então vamos ver agora a segunda forma de fazer uma obrigação. A segunda maneira de eu fazer de eu expressar uma forma de obrigação é usando o verbo deber, quer dizer dever em português. O sentido é igual ao do verbo tener, né? Uma forma de obrigação. A diferença é que com o verbo dever eu não tenho a conjunção que, igual ao português. No português a gente fala, eu tenho que estudar. Mas quando a gente usa o verbo dever, a gente fala, eu devo estudar. O sentido é o mesmo, uma obrigação. Só que agora a gente não usa mais o que, tá? Espanhol vai ser igual. Então vamos relembrar a conjugação do verbo deber no presente no indicativo. Deber é um verbo regular, então a conjugação é tranquila de fazer. Então, primeira pessoa, yo debo. Segunda pessoa, tu debes. Tu debes. Em alguns países, como a Argentina, Uruguai, Paraguai, vai falar vos debes. Terceira pessoa, ele, ella, usted debe. Plural, primeira pessoa do plural, nosotros debemos. Nosotros debemos. Segunda pessoa, vosotros debeis. E terceira pessoa, ellos, ellas, ustedes deben. Então, conjugação verbo deber no presente no indicativo. Então, o verbo deber, em qualquer uma dessas pessoas, eu posso acrescentar uma ação para indicar uma forma de obrigação. Então, yo debo estudiar para el examen. Então, eu devo estudar para el examen. Eu devo estudar para a prova. Qualquer pessoa, tu debes estudar para el examen. Você, tu, deves estudar para a prova, certo? Igual o verbo tener, né? O sentido é igual. A diferença é que agora a gente não usa mais o que aqui para falar, certo? Terceira maneira, e a última que a gente vai ver hoje, de fazer uma obrigação, de falar uma forma de obrigação, é usando o verbo haber, que é o verbo haver. E aí, de novo, a gente agora usa o que, igual ao verbo tener. Haber que, mais infinitivo, né? Fazer alguma coisa. Mas nesse caso, a gente diz que é uma forma impessoal de obrigação. E aí a gente usa o verbo haver na sua forma impessoal. E a gente já viu a forma impessoal do verbo haver é o I. A gente já viu esse I, certo? Esse I, então, é a forma impessoal do verbo haver, que a gente também fala em português, certo? Por exemplo, há que limpar a casa, há que reservar, há que fazer uma reserva no restaurante. Então a gente usa com menos frequência, mas se usa também. Há que fazer alguma coisa. É uma forma impessoal, porque eu não tenho uma pessoa ali em que eu estou direcionando a obrigação, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O a serve para qualquer pessoa. Por isso a gente diz uma forma impessoal. É uma obrigação geral, assim. E pode servir para qualquer pessoa fazer. Há que fazer a reserva no restaurante. Então, eu tô jogando essa obrigação para qualquer pessoa fazer. Não tem uma pessoa certa em que eu direciono essa obrigação. É diferente de eu falar, eu tenho que fazer a reserva. Ou você tem que fazer a reserva. É diferente de há que fazer a reserva. Certo? A gente também usa em português bastante essa mesma situação com o verbo ter. Né?
tem que fazer uma reserva, tem que limpar a casa, tem que estudar. Né? Também é uma forma de obrigação impessoal. Tá? A gente também usa esse verbo ter com o mesmo sentido do verbo haver. No espanhol isso não vai acontecer. No espanhol o verbo tener, que é o verbo ter em espanhol, sempre vai ter que ter uma pessoa, um sujeito acompanhando o verbo. Não existe uma forma impessoal do verbo tener. Quando a gente for usar uma obrigação impessoal, a gente tem que usar obrigatoriamente o verbo haver, na sua forma impessoal, que é hay. Então, por exemplo, hay que estudiar para el examen. Então, mesmo exemplo que a gente viu nos outros verbos, com o verbo tener, a gente tem uma pessoa, obrigatoriamente. Eu tenho que estudar para el examen. Tu tienes que estudar para el examen. Então, tem uma pessoa. Eu direciono essa obrigação para uma pessoa. Verbo deber, mesma coisa. Eu devo estudar para el examen. Tu debes estudar para el examen. Então, também tem uma pessoa. Eu, tu, ele, usted, vosotros. Já com o verbo haver, eu não tenho uma pessoa. É uma forma impessoal. A gente usa o hay. Hay que estudar para el examen. Certo? Há que estudar para a prova. Ou se a gente for adaptar para o português, a gente também pode falar tem que estudar para a prova. Tá? Mas lembrando, forma impessoal no espanhol só com o verbo haver. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Tá? Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar o like aqui embaixo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou deixar uma lista de exercícios no final do vídeo para vocês fazerem e, claro, todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, todas elas. Facebook, Instagram, até meu e-mail também tá, e meu número de WhatsApp, que também é Telegram. Ou seja, você escolhe a melhor forma para você se comunicar comigo e se quiser mandar o exercício respondido para eu ver, para eu corrigir, enfim, pode falar comigo. Qualquer dúvida também, pode ou deixar um comentário no vídeo ou então falar comigo nas minhas redes sociais que vão dar na descrição, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.